Bom, hoje a gente está recebendo aqui mais dois convidados aqui mais especiais, né? Dr. Vinícius Carruego, Dr. Caio Saraiva. Primeiramente é uma honra a gente estar recebendo vocês aqui, vocês já deram aula, foi um sucesso. Antes da gente iniciar o podcast, eu queria que cada um se apresentasse, para quem não os conhece ainda, né? Falasse um pouquinho aí da formação, da área de atuação de cada um. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Renan, meu amigo, obrigado pelo convite. Estou aqui com minha fera, meu sócio, meu amigo Caio, tá? Eu sou Vinícius Carruego, eu sou braço da ginecologia da Endogina, que é a empresa que a gente tem de mentorias e cursos, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Minha formação, além de ginecologista, eu sou endoscopista ginecológico, trabalho com a equipe do Dr. Elcimar Coutinho desde 2019. O Dr. Elcimar Coutinho foi um dos pioneiros no mundo a trabalhar com a parte hormonal, principalmente com os implantes, não é? Faleceu aí em 2020, infelizmente, devido ao Covid, mas deixou seu legado e a gente está colocando para frente. Hoje eu sou diretor médico e sócio da família aqui em São Paulo, das clínicas Elcimar Coutinho. E também, hoje eu sou mestre pela Universidade do Porto, sou médico lá em Portugal também, e speaker da empresa do Dr. Elcimar que produz os implantes, a Elmeco, que produz os implantes hormonais cilásticos. Juntamente com o Caio, que vai se apresentar agora, a gente criou a Endogin, que é a nossa empresa de cursos de educação médica, que a gente faz os nossos cursos e tem a nossa mentoria também. Mas agora deixar a minha fera falar. Fala, meu irmão. Muito bom. Prazer, Renan. Obrigado pelo convite. Imagina. A aula foi um sucesso, né? Graças a Deus. Meu nome é Caio Saraiva, eu sou endocrinologista de formação, braço da endócrina aqui da Endogin. Fiz minha formação aqui na USP em São Paulo, trabalho na parte de emagrecimento, na parte de reposição hormonal. Também sou médico das clínicas Elcimar Coutinho lá de Salvador, então moro lá em Salvador. E, junto com o Vinícius, temos esse projeto da Endogin, que é para a formação de médicos, tanto na área de emagrecimento, quanto na expertise dos implantes hormonais. Sou speaker hoje da Biomedes, que é a empresa de absorvíveis, dos implantes absorvíveis, e a gente traz toda essa expertise para os médicos poderem trabalhar com isso no consultório deles. Muito bom. A gente viu na aula, né, no show que vocês deram ali, que a gente pôde mergulhar um pouquinho aí no universo dos hormônios. Mas quando a gente fala hormônio, ainda assusta um pouco, né, o pessoal? Eu não acredito em duas medicinas, só tem uma medicina a favor do paciente e ela está em constante evolução. Mas a gente ainda vê um pouco de restrição por parte de alguns médicos para o uso de hormônios, né? Numa das edições passadas, né, até num evento que a gente estava de injetáveis, eu conversando com o Dr. André Vinícius, ele fala, é engraçado porque passa-se a vida inteira fornecendo hormônio para a mulher desde a adolescência. E quando ela chega na idade que ela precisa dessa reposição, a galera tem medo de fazer. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa quebra de paradigma que já vem sendo construída, felizmente em prol do paciente aí com o uso das terapias hormonais, né? Vocês já falaram um pouquinho disso na aula. E como que a gente consegue passar e tranquilizar isso para os pacientes. Perfeito. A gente sempre bate nessa tecla que o hormônio, ele não o médico que raciocina de forma cartesiana, geralmente ele não vai conseguir estar bem com o tratamento hormonal. Por quê? Porque o tratamento hormonal deve ser personalizado para cada paciente, tá? Para você ter noção, Renan, se eu altero uma via do hormônio, ou altero um pouco a dose para mais ou para menos, eu posso ter efeitos completamente opostos do que se eu utilizar a via correta com a dose correta. A exemplo disso é a reposição hormonal de testosterona em homens. A gente mostra muito bem isso na aula. Se a gente mantém o homem em níveis fisiológicos ótimos, a gente diminui a resistência insulínica, a gente diminui pressão arterial, diminui risco cardiovascular, diminui chance de câncer de próstata. Se a gente deixa ele hipogonádico, ele em níveis suprafisiológicos, a gente piora isso muito, não é, Caio? Exatamente. E esse grande preconceito, esse medo que se a sociedade médica, tanto a população, começou a ter com o hormônio foi por conta de um estudo chamado WHI, em que se usavam havia um tipo de hormônio que a gente não faz hoje em dia mais, e naquela época aquele estudo trouxe alguns dados que meio que fez com que a sociedade médica ficasse com medo em relação ao hormônio. Porém, parece que o pessoal parou um pouco de estudar desde aquela época. Então, todos os estudos novos com hormônios fisiológicos, então o Dr. Elcimar até brincava e falava assim, quando ele ia fazer reposição hormonal para os pacientes dele. Falava assim, minha filha, é como se eu pegasse seu ovário, que produz seus hormônios, tirasse de você quando você está com 25 anos, e agora que você chegou na menopausa, que você está precisando do hormônio, que eu te devolvesse exatamente aquele hormônio que você está precisando. Só que na quantidade bem pequenininha.
É isso que ele conseguiu trazer com a expertise dos implantes hormonais. E aí a gente vê não só na prática clínica, mas com os estudos também que são publicados mais recentes, que é quando a mulher ela faz a reposição hormonal, ela consegue melhorar a qualidade de vida, ela melhora sintomas de ansiedade, melhora sintomas de sono, de ganho de peso. Então, quando é feita uma reposição hormonal da maneira correta, ela traz muito benefício para a saúde da paciente. Bom, já vi que a gente está com duas feras aqui. Eu queria que vocês comentassem a relação hormônio e obesidade, que é outra dúvida que a gente vê frequentemente dentro das consultorias ou até por parte dos pacientes também. Perfeito. Isso, inclusive, é o motivo da nossa mentoria existir, né? A Endogin existir. Porque, como a gente mostrou aí na aula agora, a gente vê que a mulher, quando está entrando na menopausa, por mais que ela mantenha a dieta que ela fez a vida inteira, a quantidade de exercício físico, a suplementação, ela fala: doutor, eu não faço nada de diferente, eu estou ganhando peso, minha composição corporal está mudando e eu não estou fazendo absolutamente nada diferente do que eu fiz a minha vida inteira. A gente sabe que assim como a deficiência hormonal provoca o ganho de peso, a falta do tratamento hormonal inserido no tratamento da obesidade embota respostas clínicas aos análogos, né, a tirzepatida, a semaglutida e aos suplementos alimentares que estimulam esse emagrecimento. Então, não só eu devo fazer a reposição hormonal para melhorar a parte do emagrecimento, mas eu também devo fazer emagrecimento para melhorar a resposta da mulher à reposição hormonal. Então, as duas coisas estão completamente juntas. Não é que a gente tem estudos mostrando o Ozempic, que está muito na moda aí, as pessoas usam inclusive de forma indiscriminada, sem prescrição médica. Mas para você ter noção, se uma mulher está na menopausa sem fazer reposição hormonal e usa o Ozempic, ela perde 30% menos peso do que aquela mulher que usa o Ozempic associada à reposição hormonal bem feita. 30% de melhora no tratamento da obesidade e do sobrepeso. Exato. E como o próprio nome diz, chama reposição hormonal. A gente está somente repondo o que está faltando. E tanto para o homem quanto para a mulher, isso já é bem estabelecido na literatura, quando tem essa falta hormonal, na mulher começa a ganhar gordura mais abdominal. Então você, às vezes, mulher que está me assistindo, está assistindo a gente aqui, vê que às vezes você começou a chegar ali aos 40, 45 anos, você começou a ganhar um pouquinho mais de gordura no abdômen, começou a perder mais um pouquinho daquela gordura na perna, e isso acontece por conta de falta hormonal. Da mesmo jeito acontece com o homem. O homem, às vezes, ele tem mais massa muscular, aí ele começa agora a perder um pouco do músculo, ganhar um pouco mais de gordura abdominal, tudo isso por conta de baixa testosterona. Que quando você consegue restaurar esses níveis fisiológicos, como o Vinícius falou, você consegue fazer com que essa mulher ela volte a ter o padrão de corpo que ela sempre teve, o homem ele volte a ter aquele padrão de massa muscular, de perda de gordura. Então, hoje a gente não consegue dissociar o tratamento de emagrecimento com a reposição hormonal. Porque quando você faz os dois juntos, eles têm um efeito cinético, um ajuda o outro. Eles trabalham em prol. Bioquimicamente, a gente tem vias que se cruzam, né? Exato. É legal vocês comentarem esse tema, porque a gente viu um movimento no final do ano passado, até envolvendo CRM, sobre a questão da terapia de reposição hormonal, onde, ao meu ver, até a certo ponto, tinham alguns profissionais aventureiros, né, que não estavam completamente capacitados, não conseguiam enxergar esse paciente dentro da individualidade dele. E eu queria que vocês comentassem, né? Isso a gente veio de algo ali, de um viés, talvez até de despreparo, né, do médico querer ofertar algo melhor para aquele paciente, algo mais atual, mas às vezes não foi bem assistido pelo profissional que o treinou. E muitas vezes ele recebia uma mulher que às vezes estava com o terreno biológico despreparado, ou a dose às vezes estava inadequada, e eu sei que vocês dois dominam muito bem isso. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa situação. Como que é essa relação do hormônio, em qual etapa do tratamento, as pacientes de menopausa, a gente sabe que muitas vezes elas chegam com aquele terreno biológico completamente desestruturado. Renan, perfeita a sua colocação. Eu acho que nada vem por acaso, certo? Eu acho que se ocorreu isso, obviamente a reação foi desproporcional. Você não pode proibir uma via, não é razoável. É como se você tivesse acidentes de carro e por pessoas que bebem e dirigem, e você proibisse
a utilização dos automóveis, das motocicletas. Não é dessa forma. Você tem que punir, você tem que educar o motorista que está dirigindo embriagado. Da mesma forma, você tem que educar, por isso a endogin, você tem que orientar o médico que está precisando de capacidade técnica para prescrever hormônio. Até porque, como você bem falou, não é só prescrever hormônio. Às vezes a mulher não está pronta para receber aquele hormônio que talvez ela tenha até indicação, mas ela não está pronta. Por exemplo, uma mulher com endometriose, a gente sabe que a gestrinona é muito bem-vinda na endometriose. A gente lá na Endogin fala, né, Caio, que a endometriose são 3 pilares de tratamento. Bloquear a ovulação e a menstruação, bloquear a inflamação, e aí a gente passa por controle de terreno biológico, que aí a gente vai começar a falar dos injetáveis, e atuar em receptor androgênico. A gestrinona simplesmente faz os 3. Ela bloqueia a ovulação e menstruação como ninguém, ela atua em receptor... Em receptor androgênico, ela diminui NF-kappa-beta, diminui marcadores inflamatórios, citocinas inflamatórias, isso comprovadamente. Mas vamos lá, uma paciente obesa, inflamada, é para botar gestrinona no primeiro momento? Não é. Aí ela vai parar no Fantástico, dizendo que ficou careca, que o cabelo caiu, que a pele estourou. Por quê? Porque ela não estava preparada. Mas você prepara essa paciente antes, a gente emagrece essa paciente antes, tira o estresse oxidativo, tira a resistência insulínica e depois a gente entra com a gestrinona, com a combinação correta dos hormônios, na dose correta, na via correta, combinando com outras estratégias para diminuir os efeitos colaterais. Essa é a diferença. Não é, Caio? Exato. E esse movimento que teve para bloquear, proibir os implantes, de certa maneira, teve um ponto positivo. Que é o quê? É a vigilância. Realmente, assim, quem tem que ser punido são aquelas pessoas, às vezes, que fazem a prescrição de maneira errada. E o intuito nosso, o Vinícius é professor dos cursos de Elcimar Coutinho, eu sou professor do curso da Biomedes, de implantes absorvíveis. A gente, como formador de opinião e formador de médico, a gente quer capacitar o médico. A gente está ali para justamente treiná-lo de uma maneira correta para fazer um tipo de prescrição correta. Só que a gente sabe que nem todo mundo faz. Então, a pessoa que faz de maneira incorreta, indevida, para uso que não seja terapêutico, tratamento de doença, seja reposição hormonal, tratamento da endometriose, aí sim realmente está errado utilizar. E a pessoa deve até ser punida. Mas você privar as pacientes de ter uma via que entrega um excelente resultado, porque existem algumas pessoas fazendo mau uso, aí também é demais. E por isso que voltou tão rápido. A gente vê quando foi a debate, foi algo assim, não teve nem o que se questionar. As próprias pacientes se manifestaram na rede social, né? Muitos pacientes falaram, eu não consigo mais viver sem a terapia de reposição hormonal. E o médico, às vezes, aí que está até assistindo a gente, às vezes que não conhece, ou às vezes tem um pouco de preconceito com a gestrinona, eu te convido a ir num curso de Dr. Elcimar Coutinho, da parte de reposição hormonal, no dia que as pacientes vão ser atendidas presencialmente. São pacientes que são voluntárias. Sim. A maioria das pacientes, elas saem lá de Salvador, o curso hoje é em São Paulo, elas vêm para cá, elas ganham esse implante, e eu desafio você a assistir colocação de implantes hormonais nessas pacientes se você não mudar completamente sua visão sobre a gestrinona. Show de bola. Eu provavelmente já sei a resposta, mas a gente está divulgando informação. A gente sabe que bioquimicamente os hormônios atuam em várias vias e que eles precisam de um sinergismo. E eu sei que vocês dois praticam muito isso dentro da clínica, da rotina clínica de vocês. Qual que é a relação dos hormônios, né, com as terapias nutricionais injetáveis? Perfeito. A gente até comentou isso na nossa aula. Por exemplo, a testosterona. A testosterona para a mulher ali 35, 40 a mais, geralmente é o hormônio que essa mulher está precisando. É aquela queixa da mulher fadigada, a mulher que trabalha, que tem múltiplas funções. A mulher moderna hoje ela é mãe, ela é empresária, ela é atleta, ela é esposa, ela é filha, ela tem múltiplas funções, certo? Às vezes essa mulher trabalha dando plantão, a adrenal dela já não está funcionando muito bem, a função mitocondrial dela não está fazendo aquela atividade física que ela merecia fazer, não está suplementando da forma correta, está perdendo noite, está com deficiência hormonal, e aí é só testosterona? Obviamente que não. Às vezes, se a gente colocar testosterona na mulher dessa sem o devido preparo, ela só vai colher os colaterais e a fadiga dela, a disposição dela não vão melhorar em nada. E aí que entra a terapia injetável. Terapia injetável, quando a gente está falando de estresse oxidativo, de inflamação, de deficiência de biogênese mitocondrial, né? De disfunção mitocondrial, nada se iguala à terapia injetável. Não é, Caio? A gente vê aí que quando a gente consegue associar
Essa terapia injetável, a gente tem diversos ativos. Eu tenho os meus preferidos, o Caio tem uns deles, mas assim, tudo embasado em literatura. Coenzima Q10, excelente para biogênese mitocondrial. Eu gosto muito da N-acetilcisteína, vitamina C em doses otimizadas, acima de 10 gramas. Não consigo fazer 10 gramas pela via oral. Nosso intestino absorve no Sim. máximo 400 A miligramas. gente tem essa questão da biodisponibilidade e de velocidade, né? E isso eu nem pensei no paciente, porque às vezes o paciente chega para vocês com alguma síndrome desabsortiva, Sim. mas a gente tem essa limitação. Perfeito, porque quando eu estou falando de manter níveis normais de ingestão de vitamina C, é diferente de eu usar vitamina C de forma farmacológica. Eu quero a ação farmacológica da vitamina. Eu preciso usar 5 gramas, eu preciso usar 10 gramas. A gente tem trabalho, tem ensaio clínico Sim. mostrando que 10 gramas de vitamina C, o paciente chega fadigado, ele sai do seu consultório sem fadiga. Não é, Caim? Exato. E outro ponto extremamente importante é, a gente tem uma nova patologia hoje, chamada síndrome da Covid longa, que inclusive a gente abordou na nossa aula, que o tratamento não é remédio. Não existe um remédio para tratar a síndrome da Covid longa. Síndrome da Covid longa se trata com suplementação. O Covid é como se fosse assim, ele tem o quadro infeccioso, passados-se 3 meses desse quadro infeccioso, ele bloqueia a mitocôndria do paciente. O paciente ele pode ter muita fadiga, queda de cabelo, Dor crônica. dor crônica, pode ter palpitação, problema de insônia. E aí o que acontece? A gente tem vários estudos na literatura mostrando, fazendo suplementação de ácido alfa-lipoico, melhorando, coenzima Q10 intramuscular, NAD é excelente para esses pacientes porque faz biogênese mitocondrial, seja implante, seja via subcutânea ou injetável. Então, é um tipo de patologia que hoje é muito frequente e às vezes é aquela paciente que você que está assistindo faz uma reposição hormonal, mas não está melhorando o sintoma. E por isso que quando você expande seu leque para fazer as suplementações, primeiro, a suplementação permite que o hormônio funcione de uma maneira melhor, por preparar esse terreno biológico, mas também existem outras coisas que você não corrige só com hormônio, que não corrige só com dieta. Que esse paciente eles têm que estar bem suplementados para poder ter uma melhor resposta. Total sentido. Eu vou pegar um gancho na sua fala. Você falou que tem os seus suplementos favoritos, Dr. Caio também tem os dele. Eu queria que você citasse, tá? É óbvio que eu sei que vocês individualizam e que o favorito também não vai ser usado para todo mundo, nem indiscriminadamente. Eu queria que você comentasse qual hormônio ou qual nutriente injetável que é o que você mais gosta, talvez pela versatilidade ali, ser a mesma coisa. Perfeito. Eu acho que hoje, eu falo isso com meus pacientes, para mim, 90% das causas de todas as doenças hoje vem através de produtos industrializados ultraprocessados. Se a gente conseguisse tirar produtos industrializados ultraprocessados, o que a gente bota pela boca, a gente pouparia de doenças nossa população em torno de 90%. Eu tenho isso. Então, qual é o órgão mais doente hoje? O intestino. Não tem como a gente fugir. Acho que todas as doenças a gente vai ter que falar de intestino, né? Hoje o eixo intestino-cérebro é muito conhecido, intestino-músculo, intestino-coração. Então, se a gente começa fazendo o básico, que é o quê? Tratando inflamação intestinal, disbiose intestinal, e aí eu tenho que falar do Guardian, não tem como, é o meu queridinho, né? Não é só porque a gente está no podcast da Central. Eu já usei também, Mas eu acho um produto performa muito bem. Sensacional. E ao contrário do que as pessoas falam, intestino inflamado é probiótico. Não, o probiótico vai entrar ali como ultimazinha depois. A gente costuma brincar quando a gente conversa com o Murilo Pereira, que participou do desenvolvimento desse produto, que se você não faz a limpeza do epitélio, você está plantando flor no lixo. Perfeito. Não adianta eu dar as melhores cepas bacterianas se eu não tenho onde elas se implantarem, se eu ainda tenho um ambiente que não está propício para elas. E aí o Guardian, já falando dos meus suplementos mais queridinhos, aí ele tem um lugar especial no meu coração. O Guardian, beta-glucana de leveduras, vitamina D, zinco, glutamina e fibra N-acetilcisteína, vitamina C. Sensacional. E de injetável. Agora eu fiquei curioso, e seus injetáveis para gente? Injetáveis favoritos: coenzima Q10, resveratrol. Gosto muito do Chronic de vocês, acho fantástico. Ele desde o lançamento a gente teve feedbacks muito positivos, talvez pelo viés, né, das vias bioquímicas que ele age ali,
E desde o lançamento ele é uma das ampolas que sempre se mantém no top 3 ali das mais vendidas e com feedbacks muito bons, assim. Fantásticos. E intravenosos, vitamina C em dose farmacológica, 10 gramas, já que a gente está abrindo a caixa de Pandora aqui. Gosto muito dessa dose para fadiga, para pacientes com indisposição, paciente dizendo que tá com aquela indisposição, a gente já tá fazendo reposição hormonal, não tá melhorando. 10 gramas de vitamina C, a gente fazer 8 semaninhas seguidas, intravenoso. E você, Caio? Agora vamos abrir a caixa de Pandora aqui pro tratamento da obesidade. Então eu, como tenho um público muito da obesidade, então eu uso algumas dessas medicações que me ajudam muito a potencializar meus resultados e melhorar o nível de energia dos pacientes. Então vamos lá, coenzima Q10 uso demais, todos os meus pacientes com obesidade, eles usam porque eles têm disfunção mitocondrial. Se eu não tenho mitocôndria para fazer a beta-oxidação, que é o processo de queima de gordura, esse paciente ele não consegue perder peso. Otimizar a vitamina D, tenho vários pacientes que fazem suplementação via oral que não melhoram. Faço uma ampola, às vezes eu tenho meu paciente que consegue ficar com nível de vitamina D de 50. Eu vou te interromper porque a vitamina D é quase citada em 100% dos nossos convidados. Talvez por causa não só da relação com a obesidade, mas a gente ter receptor de vitamina D ali em todos os verdade, é tecidos. um hormônio D, né? Exato. E para falar, guarde tem Também. vitamina D. Que a gente precisa da vitamina D na luz intestinal Sim, também. Porque melhora a microbiota intestinal, a vitamina D. Inclusive, a gente trouxe hoje na nossa aula artigo mostrando vitamina D na menopausa, melhorando a parte neuropsicológica, tratando depressão, diminuição de câncer, principalmente de câncer coloretal a nível de 50 de vitamina D. Então é algo que eu uso em todos os meus pacientes. Venoso, ácido alfa-lipoico é meu também. fantástico. Uso com frequência. Muito bom, antioxidante fantástico, resultado muito Dos bom. mais bem estudados, Muito trabalho com o ácido alfa-lipoico venoso. Eu tenho meu quarteto mágico, que eu chamo, na obesidade. Meu quarteto mágico, ácido alfa-lipoico, vitamina C. Faço também, eu gosto muito da curcumina e a coenzima Q10. Esses 4 aqui, que se você consegue juntar no paciente com obesidade, você potencializa muito a perda de peso, além de melhorar a qualidade de vida. Vocês trouxeram um insight sobre a vitamina C de 10 gramas. É muito importante falar para quem está assistindo, gente, não é para sair infundindo vitamina C de 10 gramas indiscriminadamente. Ou vocês façam a consultoria farmacêutica, ou inclusive você já deu um spoiler da mentoria e dos cursos que vocês têm. Eu queria deixar esse espaço aqui para que vocês conseguissem divulgar o trabalho de vocês, né? A gente é fã do trabalho de vocês, a gente acompanha. Então eu queria deixar aberto mesmo, que vocês deixassem rede social, que vocês falassem um pouquinho desse programa de mentoria, até para que a gente consiga ter mais profissionais capacitados, tudo em prol do paciente, né? Porque assim, vitamina C pode ser serotoninérgico. Então, às vezes, eu já, nas consultorias, quando eu tô relacionando ali com alguns de vocês, eu vi no curso do Dr. fulano de tal que poderia fazer a vitamina C em dose mais alta. Daí eu fiz, meu paciente nauseou, enfim. O paciente tem deficiência de G6PD, começa a Não pode, hemolizar. risco de hemólise. Lá o protocolo é dupla checagem. Enfermagem checa antes de pegar a veia e o médico checa e bota no prontuário. Se não tiver os dois checados, não faz. Isso, na verdade, é uma premissa, né? Pra gente fazer o injetável, o paciente precisa de uma anamnese, pelo menos uma glicemia e uma aferição de PA, além dos exames básicos. Mas eu queria deixar esse espaço para que vocês deixassem as redes sociais de vocês, falassem um pouquinho desse programa de capacitação, de mentoria que vocês têm para médicos, o espaço é de vocês. Maravilha, Renan. A Endogin, na verdade, ela surgiu, a gente fez o aniversário de 1 ano, né, Caio? A Endogin surgiu porque, assim como a gente está palestrando nesse congresso, a gente palestra em vários outros. E aí os alunos ficam curiosos e ficam, como é que a gente faz? A gente dá um curso de implante. Aí eles querem colocar em prática, mas assim, no curso de fim de semana é complicado. Por mais que a gente ficasse dando essa assistência após. Então, o que é que aconteceu? 5 alunos se juntaram e falaram: Vinícius, Caio, a gente não aguenta mais tirar dúvida com vocês. Monta um negócio aí estruturado que a gente quer pagar vocês para fazer. Eu falei, não, tá bom. A Endogin surgiu assim, foi uma demanda dos alunos para os mentores. Estruturaram para vocês, falou, vai. Na verdade, não existe ordem e progresso, existe progresso e ordem, né? Então a gente começou e foi otimizando. Hoje a entrega é de 1 ano, a entrega com plataforma, entrega algo muito mais profissional do que começou, mas
todo mundo começa pequeno, eu digo, né, Caio? Exato. A gente começou com 5 alunos na mentoria, hoje a gente tem 72 alunos. Em um ano. Em um ano, a mentoria de um ano, ela dura hoje também um ano e a gente expandiu. Hoje o que é que a gente trabalha na mentoria? Reposição hormonal por todas as vias, ensinando o médico para trabalhar, porque às vezes aquela paciente não quer fazer implante. Ela vai fazer com gel dela normal. Transderme. Transderme. E ensina o médico a trabalhar com absorvível, implante silágico, com gel. A gente também trouxe o tratamento moderno da obesidade para que o médico consiga também trabalhar dentro do próprio consultório. Então, como utilizar o Ozempic, o Mounjaro, a retatrutide, que já está quase... E é legal porque a obesidade ela pega todas as especialidades, né? E quando a gente vai olhar dados, é assustador. De cada 10, 5 pelo menos estão obesos ali. Exato. E assim, se você for olhar, são 2 mercados endereçáveis muito grandes. O mercado da obesidade é um mercado muito grande, pacientes que precisam de ajuda, e o mercado também da reposição hormonal é um mercado muito grande. E outro ponto que a gente trouxe para a mentoria, hoje eu e o Vinícius, a gente também é sócio de Flávio Augusto da WhatsApp, e a gente faz parte do ecossistema dele, e a gente trouxe isso para dentro da mentoria, para ensinar o médico a falar de vendas. Porque assim, às vezes o médico estuda há muitos anos, ele é bem capacitado, mas ele também precisa saber se posicionar, ele precisa saber vender os tratamentos. E na hora que a gente fala vender, não é empurrar tratamentos desnecessários, Claro que mas não. também para que ele tenha tempo de A fazer. gente tem muito esse viés ali, porque eu fiz 2 escolas de saúde, né? E nenhuma delas, acredito que vocês também, dentro da medicina não. A gente tem disciplina voltada para gestão, para marketing, para vendas. E aí existe muito um paradigma a ser quebrado entre a ética médica e o ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. E na verdade não tem problema nenhum se você age de forma ética. Isso. E quando a gente entende que vender é você tornar a pessoa consciente a tomar a melhor decisão para ela, não é para você. Quem vai se beneficiar com sua venda, o maior beneficiário da sua venda, é o seu paciente. Não é você que está vendendo. Sua vida não vai mudar em nada. Se você fizer filantropia. Exatamente. Até não, eu não quero vender, eu quero trabalhar porque eu acho por Só caridade. que às vezes, e aí a gente está falando de doenças que as pessoas procrastinam. A obesidade, a pessoa está procrastinando. A mulher que está sofrendo muito tempo com deficiência hormonal, então a gente tem que ajudar. A gente tem que ser treinado para, inclusive, vender para esse tipo de pessoa que procrastina a melhor decisão para ela mesma. Então isso é técnica, isso é treinamento. Ah, mas eu não sou tão extrovertido igual a você, Vinícius. Ah, cara, venda não tem nada a ver com ser extrovertido. Venda é técnica. Venda, você tornar a paciente consciente, quando você se conecta com o paciente, quando você dá a impressão para ele, dá a certeza para ele que ele vai se beneficiar, a vida dele vai mudar completamente com o seu produto, com o que você tem, com o seu tratamento, acabou. E se você entrega um tratamento muito bom ali também, se você consegue progredir a jornada do paciente dentro da sua clínica, você acaba tendo, ainda que você faça o melhor marketing é aquele paciente falando bem do seu trabalho. Exatamente. Que isso aí é o último passo da venda, que a gente chama de fazer isso de uma forma ativa, não é? É você pegar o referido, porque a gente sempre fala. Se não há excelência técnica, a venda não se sustenta. Você pode até vender a primeira vez, mas você não vende a segunda e a terceira. Então, excelência técnica inegociável. Depois de excelência técnica, entregar resultado. E depois de entregar resultado, você multiplicar esse resultado de forma ativa. Você tem que ir em cima daquele paciente que teve um bom resultado e falar: vamos multiplicar o seu resultado. Tem mais pessoas no seu ciclo social que estão precisando da sua ajuda. Exato. Como estavam igual você estava 3, 6 meses, um ano atrás. Vamos ajudar essas pessoas. Bom, pra gente finalizar, então como que esses médicos, esses profissionais entram em contato com vocês? Como é que eles podem acessar? Se vocês querem deixar os arrobas aí, o espaço é de vocês. Perfeito. Então, o meu Instagram é @Dr. Caio Saraiva. A gente tem um Instagram da mentoria. A mentoria chama @mentoria Endogin. E aí você pode mandar uma mensagem por lá e funciona da seguinte forma. A mentoria, a gente faz uma seleção para que o médico entre para a nossa mentoria. Como a gente faz uma ligação de vídeo, eu e Vinícius, para ver se ele está apto a entrar, porque a gente quer pegar justamente aquele médico que ele já começou a trabalhar na área, às vezes já trabalha com emagrecimento, trabalha com reposição hormonal, mas está naquele momento em que ele quer evoluir na parte empresarial. Porque você não aprende isso na residência médica. Eu fiz residência em endocrinologia, Vinícius fez em ginecologia, e a gente não aprende a fazer gestão de consultório. Então a gente vai trazer esse médico a melhorar a gestão do consultório dele e também se especializar mais na área de emagrecimento e de reposição hormonal.
E a gente vai ter agora o nosso curso, que é o curso Endogin, que vai ser um final de semana aqui em São Paulo, vai ser dos dias 25, 26 e 27 de abril, em que esse curso a gente vai abordar justamente o que a gente trouxe na aula hoje, o tratamento do emagrecimento, para você, o médico, aprender a manejar as principais medicações, junto com o tratamento da reposição hormonal por todas as vezes. E que a gente vai discutir casos clínicos, trazer nossa prática clínica, para que o médico que esteja ali com a gente tenha um pouquinho da nossa expertise do dia a dia. Exatamente. O curso é para aquele aluno que ainda não está apto para entrar na mentoria, ou então que ainda não conhece, não me conhece direito, não conhece Caio direito, não, quero ver como é a metodologia dos meninos, quero ficar 3 dias imersos com os meninos, aprendendo, vendo como é o método Endogin. O curso é para essa pessoa. E aí, para deixar as redes sociais, a gente também tem as redes sociais do curso Endogin, que vai ser dia 25, 26 e 27 de abril, aqui na cidade de São Paulo, no Hotel Transamérica, e tem o meu Instagram, que é @drviniciuscarrueiro. Lá vocês encontram todas as informações a respeito do curso, e quem tiver interesse na mentoria é só mandar um direct que a gente marca a nossa reuniãozinha e vê, porque assim, a gente priorizar a formação médica de excelência hoje, eu acho que é o passo mais importante para a gente acabar com qualquer discussão a respeito de injetar. No final, quem sai ganhando é o paciente. É o paciente, porque a partir do momento que a gente tem excelência em prescrição, seja ela hormonal, seja ela de injetável, seja ela de oral, intramuscular, não importa. Quando a gente tem uma boa indicação e uma boa prescrição, ninguém vai ficar falando mal. Não é? Mas quando a gente não tem o devido preparo técnico, aí as coisas começam a acontecer não de forma que a gente deseja, né, Caio? Exato. Nosso intuito com a Endogin é justamente formar melhores médicos para que ele possa atender as pacientes com melhor qualidade. Pessoal, essa foi a dupla de feras aqui. Meninos, eu queria agradecer muito a parceria, a disponibilidade em estar aqui com a gente, em compartilhar um pouco do conhecimento vasto que vocês têm, em nome do Grupo Central, e falar que o ambiente é de vocês estão em casa, a gente tem uma honra mesmo em tê-los como parceiro, e mais uma vez agradecer e deixar a nossa casa aí de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado, Renan.